Meu Deus, que coisa linda, né? Que coisa linda ver o povo de Deus voltando para a casa do Senhor. Que coisa linda ver aí na sua cidade, aí no seu estado, a igreja já começando a voltar à sua normalidade, muito devagar, mas que bom, né? Olhar essas cenas e ver que Deus está agindo. Louvado seja Deus por mais esse Tadel nesta terça-feira. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu pastoreio, pela sua liderança, por estarmos juntos nesse ministério chamado Igreja Metodista Renovada. Que Deus te abençoe nesse Tadel. Quero trazer uma palavra hoje, a conclusão de todo esse mês de setembro, em que estamos falando sobre esse tema tão importante na vida de um pastor e de um líder, e até de um bom cristão, é sobre atitude. Então quero que você feche seus olhos aí na sua casa. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos aqui, Senhor, o nosso coração aberto para receber a Tua palavra. Senhor, eu abençoo em nome de Teu Filho amado Jesus, cada pastor, cada obreiro, cada líder, cada irmão precioso que está nos ouvindo nesta noite, ou que ouvirá mais tarde. Eu peço em nome de Jesus de Nazaré, vem, Senhor, com o renovo, torna esse Tadel um Tadel marcante na vida desse homem e dessa mulher, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja pela sua vida, pela sua família, e por estarmos juntos nessa igreja, nesse mover que tem nos sustentado como igreja nesse tempo de quarentena. Deus nos preparou anos nesta visão celular, para que pudéssemos agora, nesse tempo de tanta dificuldade, estarmos ainda mantendo a igreja de pé, a igreja firme e os irmãos unidos em nome de Jesus. Eu quero hoje encerrar esse tema que é tão importante. Esse tema fala de ações, atitudes. E eu quero compartilhar com você algumas coisas muito preciosas, algumas coisas de relevância, de nobreza. Guarda essa palavra. Você pode ser um pastor? Pode, mas talvez não seja um pastor nobre. Você pode ser um pastor? Pode, mas talvez não seja de relevância. E eu quero muito dizer que Deus tem um nível mais elevado para mim e para você. Eu não posso, preste bem atenção, ser o mesmo de 10 anos atrás. Eu não posso ser o mesmo de um ano atrás. Eu não posso ser o mesmo apóstolo de um mês atrás, ou de uma semana atrás, não. Cada dia eu tenho que crescer na graça, eu tenho que melhorar o meu pastoreio, e pedir para Deus discernimento e sabedoria. Senhor, no que é que eu posso melhorar? No que é que eu preciso melhorar? Me ajuda. E Deus tem melhorado você. E uma das formas de estarmos melhorando é nós ponderarmos sobre as nossas atitudes. Então eu quero ler com você um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Quando a palavra de Deus vem, diz assim: procura, olha só, se esforça, se empenhe em apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, como pastor, como líder, como obreiro, como bom crente, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto me leva a pensar e a refletir sobre algumas questões importantes. Existe uma maneira de nos apresentarmos diante de Deus. Deus está observando a maneira pela qual nós lidamos com as suas coisas e com a fé. Deus está sondando os nossos corações diariamente. E esse texto diz que
há uma necessidade veemente, urgente, de nos apresentarmos a Deus aprovados. Isso quer dizer que pode ser que alguns obreiros estejam desaprovados. São obreiros, são pastor, são líderes, mas Deus está dizendo, não estão aprovados. E aqui existe um caminho para que você seja aprovado e não reprovado jamais. Deus não quer que você seja reprovado nesta matéria, que é a matéria de servir ao Senhor, não. E esse texto diz que nós devemos ser aprovados como obreiros. Então ele está falando aqui para um nível de pastoreio, para um nível de liderança, que é você que está me ouvindo. Ele está dizendo como obreiros que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui está dizendo de conduta. A palavra manejar quer dizer ações, atitudes com as mãos. Essa é a raiz dessa palavra. Enquanto você maneja, você está manuseando alguma coisa com as suas mãos. Isso fala para mim de atitudes. E quando eu olho esse texto, muitos às vezes pensam que manejar bem a palavra da verdade, é saber olhar aonde estão os capítulos, os livros. Eu sei manusear bem essa palavra, eu sei manusear bem a Bíblia, eu sei, o pastor liga lá, o pastor, ele fala do púlpito lá, vamos abrir em Mateus, e você já abre, você sabe manejar a palavra, mas no meu entendimento, na minha versão aqui, que maneja bem a palavra da verdade, Deus não está muito preocupado se você sabe manusear, onde está Gênesis, onde está Levíticos, onde está Ageu, onde está Tito. Deus não está preocupado se você sabe onde se encontram esses livros. Ele está preocupado que as suas atitudes, as suas ações, que maneja bem a palavra da verdade, que as suas atitudes, as suas ações sejam condizentes com esta palavra que é a verdade. Isto muda um pouquinho esse texto, porque você pode ser formado em teologia. Eu fiz 4 anos de faculdade teológica, eu fiz 1 ano de seminário bíblico integral, de manhã, tarde e noite, foi muito de Deus. Eu saí de lá sabendo muitos versículos, sabendo manusear a Bíblia, foi muito de Deus. Saí de lá mesmo comendo a palavra, mas nada adiantaria se eu soubesse tudo da Bíblia, se as minhas atitudes como pastor, ou como líder, ou como membro, elas fossem contrárias à verdade de Deus. Com certeza Deus ia dizer, você está desaprovado ou reprovado, porque você sabe manusear muito bem a palavra, você sabe lidar com as páginas da Bíblia, mas as suas atitudes não condizem com a palavra. Veja bem, isto é nobreza. Deus não quer desaprovar ou reprovar ninguém, não. Deus quer que você seja um obreiro aprovado, um obreiro, e quando eu falo obreiro, é você pastor, é você que é líder, é você que é um membro excelente na igreja. Deus quer te aprovar. Aprovar como? Não é manuseando a Bíblia, mas nas suas atitudes. Porque você pode ter a Bíblia toda na sua mente, você pode conhecer de tudo, e ser um bom pastor, um bom teólogo, e no dia a dia, na prática mais comum, você errar, você não fazer aquilo que está na palavra. Então, no meu entendimento, o obreiro aprovado é o obreiro que sabe manusear, lidar com as suas atitudes de acordo com a palavra de Deus. Isto muda tudo. Isto muda totalmente a nossa maneira de ser e de existir como líderes de uma igreja. Porque todos podem falhar, ouça isto. O membro pode errar, o
O Joãozinho pode errar, a Maria pode errar, mas uma atitude errada de um líder ou de um pastor vai dar legalidade no mundo espiritual para que o membro da igreja diga: até o pastor fez isto, até a pastora fez aquilo, até o líder cometeu isto. Eu vi, eu estava lá, até o pastor, como que dizendo, se espera de um líder, se espera de um pastor uma atitude nobre, uma atitude que faça a diferença, porque eu manuseio bem a palavra da verdade. Eu sei que as minhas ações têm que condizer com a palavra. Então, é muito sério, é muita responsabilidade você entender o seu papel e saber que não é nada complicado, é você apenas saber a palavra, mas manuseá-la no seu dia a dia, na sua casa. Como é que você é na sua casa? Como é que você é na sua célula? Como você é nos bastidores da igreja, em relacionamentos e às vezes algumas dificuldades? Ali é que nós vamos ver se você maneja bem a palavra da verdade. Por isso eu fui olhar e ver o que Jesus fala sobre isso. E aí Deus me levou numa inspiração a pensar sobre as bem-aventuranças. Então eu vou te convidar a acompanhar a leitura de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Porque esse texto fala de valores, princípios, comportamentos, fala de atitudes. Veja que não é nenhum discípulo falando, existem muitas direções de apóstolos, mas aqui é o próprio Cristo falando para a igreja, falando para os seus discípulos, os mais próximos. Você que é pastor, você que é líder, ele está falando para uma classe diferenciada, pessoas que disseram sim para servir, pessoas que abraçaram a obra. Então Jesus vai reunir os discípulos e olha só que coisa linda, maravilhosa. Então diz assim a palavra de Deus: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Olha só que palavra. Jesus está vendo as multidões, ele vai ensinar, mas quem está do lado dele são os discípulos, porque ele quer ensinar algo, como Jesus quer te ensinar algo nesta noite. Jesus quer que você aprenda algo nesta noite. Meu irmão, o líder, o pastor que acha que já sabe tudo, já conhece tudo, meu irmão, está tendente a ser reprovado. O seu coração tem que estar aberto, como estava aberto o coração dos discípulos, para aprender. Eles saíram das multidões e foram estar perto de Jesus. Eu quero saber bem ao certo o que o meu Cristo vai falar. E aí Jesus vai abrir a sua boca e vai dizer as bem-aventuranças. Quem são os felizes? Quem são os aprovados? E aí ele vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira bem-aventurança: seja humilde. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade tem a ver com atitudes. Seja humilde. Seja humilde nos seus relacionamentos. Ah, mas agora eu sou líder de setor, eu vou agora supervisionar. Cheguei, hein, galera? Agora eu sou líder de área. Cheguei, galera. Olha, entrei aqui online, me respeitem, fiquem de pé e me aplaudam. Tenha atitude de humildade. Um líder aprovado, um obreiro aprovado, é alguém que tem atitude de humildade. Não importa aonde Deus vai te levar no ministério, não importa
carro que você tem, não importa a casa que você tem, não importa o cargo que você tem na sua empresa, não importa o salário, não importa o valor do dízimo que você dá. Todos nós, obreiros e pastores, nós temos que manter uma atitude de humildade. Gente, seja humilde nos seus relacionamentos. Jesus nos ensinou: aprendei de mim, que sou manso e humilde. O próprio Cristo dá exemplo dele para dizer que ele foi humilde. Paulo vai escrever aos Filipenses capítulo 2, dizendo: e ele se humilhou. Ele se humilhou. Isaías vai dizer que ele foi obediente e humilde como um cordeiro mudo que vai para o matadouro. Jesus é o exemplo. Ele não está falando aqui para os discípulos e as multidões fazer alguma coisa que ele não faça, ou que ele não estava fazendo. Ele era o próprio exemplo de humildade. Olha o nascimento dele, naquela manjedoura, naquela estrebaria. Dá uma olhada para você ver a vida de Jesus, que ele abriu mão de todos os reinos para servir ao Pai, andar em humildade até a cruz. Se você quer ser um obreiro aprovado, seja humilde nos seus gestos, na sua palavra, seja humilde na sua conduta, seja humilde no seu olhar. Seja humilde, que não tem nada a ver com pobreza, mas tem a ver com nobreza. Ser humilde é ser nobre. Meu irmão, nós vimos na vigília de domingo o pastor Paulo Jeff. Nós assistimos ali aquele homem que tem uma função enorme, uma posição enorme no Brasil e no mundo, na Igreja Paz Church. Ele tem uma posição muito alta nessa igreja e nas missões mundial. Esse homem com aquela humildade, ministrando aos nossos corações, uma palavra tão edificante, tão gostosa, tão transformadora. Olhe para Jesus, tenha uma conduta e uma postura de humildade. Você vai ser aprovado por Cristo. Mas aí Jesus continua dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui o choro fala de sensibilidade. Não é pecado você chorar, não. Jesus está dizendo: felizes são aqueles que choram. O mundo atual tem gerado em nós uma insensibilidade. Olha só a insensibilidade quando falece alguém com o coronavírus. Só 10 pessoas no enterro e no velório, não mais que isso, ponto. Ninguém pode mais ir lá e se despedir daquele que era amigo, um parente, um irmão da igreja. Ninguém pode ir lá mais. 10. Isso vai nos levando ao esfriamento, à insensibilidade. Olha os números de pessoas mortas, a gente nem se importa mais. Está todo mundo indo para a praia, sem máscara, amontoado. E olha, fique em casa. Olha o distanciamento. Meu irmão, aqui na sede, como em todas as nossas igrejas, nós respeitamos as normas, estamos com mais de 1,5 metro de distanciamento de uma cadeira na outra. Todo mundo com máscara durante 1h30 no culto, álcool gel na entrada, medidor de temperatura. Meu irmão, você vê que as pessoas estão indo para a praia, não estão nem aí com quem está doente, ou se alguém vai ficar doente, ou se vão passar a doença. O negócio é aproveitar, virou férias todo final de semana com esse calor. Veja o que aconteceu no Rio, olha só nas praias de São Paulo, Baixada Santista. Nós estamos perdendo a sensibilidade para aqueles que estão doentes, sofrendo. Um bom líder é aquele que é humilde, mas é aquele que é sensível à dor do outro. Isso se chama compaixão. Não é pecado chorar. É quando você sente a dor do outro. Você sente o problema do outro. É quando você é sensível às coisas de Deus. Meu irmão,
Quantas vezes eu aqui na primeira cadeira do nosso templo, durante o louvor, as lágrimas começam a descer naturalmente. Sabe por quê? Porque eu me emociono. Eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo louvar e adorar, e aquelas canções, elas mexem conosco. Eu não posso ficar distraído na hora do louvor, olhando quem está, quem não está. Eu estou no altar do Senhor, adorando o meu Cristo. Isso gera sensibilidade. Seja sensível com aquele que tem problema na sua célula. Seja sensível e chore com aquele que está com problema. Seja sensível, não seja indiferente com aquele que está ausente do culto, da sua célula. Seja sensível com ele. Terceira bem-aventurança nos diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão, meu irmão, é uma das grandes qualidades de Jesus. Ser manso na maneira de falar. Ouça o que eu vou te dizer. Quando você conhecer um espírita, preste bem atenção, você vai ver que a mansidão na maneira de ele falar, isso é uma classe dos espíritas só. Tem classes que não tem nada a ver, mas tem uma classe do espiritismo que eles são mansos no falar, eles são éticos, eles são polidos. Meu irmão, quando você se dirigir a alguém, seja manso, seja polido, seja leve. Meu irmão, não lance uma palavra pesada, não olhe de uma maneira opressora. Seja manso na maneira de você falar e na maneira de você agir. Isso fala de atitudes. A quarta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isto fala de uma justiça, a justiça de você honrar alguém. Isso é a honra. A honra é muito mais do que uma palavra, uma fala. Alguém certa vez disse que quando você honra apenas com palavra, você está apenas elogiando. Mas quando você honra com atitudes, você está realmente honrando uma pessoa. Honra, seja alguém honroso, seja alguém justo, dê honra a quem merece honra. Preste atenção, valorize os irmãos da célula, dê honras ao anfitrião, dê honras àquele que teve uma dificuldade para entrar ali no Zoom na célula, apanhou, chegou no meio para o final já todo atrapalhado. Honra esse irmão, cuidado para não menosprezá-lo, seja honroso com aquele que está do seu lado. Veja, feliz é aquele que tem essa atitude. E Jesus vai continuar aqui dizendo: bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Seja misericordioso. Não queira ser mais justo do que Deus. Não queira ser mais severo do que Deus. Seja misericordioso. Meu irmão, ande 1 milha a mais, misericórdia. Ande 2 milhas a mais, misericórdia. Não desista de ter atitudes de misericórdia. Isso vai envolver ações práticas na vida de quem precisa de ajuda real, de material. Pessoas que precisam de uma ação coletiva ou individual, de uma cesta básica, de repente ajudar a pagar uma conta de luz. Isso é misericórdia. É você ter ações e atitudes que revelam uma posição de excelência, de nobreza. Eu sou misericordioso com aqueles que precisam da misericórdia.
o que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? A Bíblia diz que nós seríamos consumidos, porque nós não merecemos a misericórdia de Deus, mas Deus é tão bom que Ele é misericordioso. Seja misericordioso, tenha atitudes de misericórdia, porque diz aqui a palavra, porque se você for misericordioso, você alcançará misericórdia. Mais uma bem-aventurança: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E eu quero entender aqui, seja limpo de coração. Meu irmão, o coração pode estar tão duro, como uma pedra, insensível. E Jesus vai dizer, seja limpo de coração, tira toda malícia, tira toda maldade, tira todos os porquês, seja limpo, como uma criança que é pura nas suas respostas, como uma criança é pura nas suas ações, ela não premedita nada, ela não articula nada. Jesus está dizendo, seja limpo no seu coração. Essa é a sexta bem-aventurança. Muitos pastores, muitos líderes caíram no laço do diabo por não ter um coração limpo. Premeditaram as coisas, calcularam as coisas, planejaram as coisas erradas, tinham um coração enganoso, foram enganados pelo coração. Eu estava conversando com um pastor a semana passada e ele disse, olha, eu conheço alguns pastores que fizeram e cometeram algumas coisas tão erradas e que até hoje estão pagando um preço por uma atitude do passado, porque o coração deles foi enganoso. Por isso, tenha o coração limpo, seja puro perante Deus, tire toda malícia, toda maldade, toda impureza, seja limpo de coração, tire os senões da sua vida. A sétima bem-aventurança nos diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uma das grandes habilidades na vida de um pastor, o sucesso de uma célula, de uma igreja, é você aprender a ser pacificador. Nunca jogue uma lenha na fogueira, nunca acrescente um graveto por quem quer que seja. Pacificar os irmãos, pacificar os casais, pacificar pais e filhos, seja pacificador de empregados com patrões, seja pacificador de gente que às vezes está atropelando o outro. Pacifique, leve a paz onde houver um conflito, tenha uma palavra de sabedoria para aqueles que estão em conflito, às vezes de liderança, às vezes de relacionamento. O grande segredo do sucesso de um pastor que cresce, ou uma célula que cresce, se você olhar na sua história, há uma história de muita pacificação. Porque é muito fácil alguém não conseguir pacificar, a pessoa pede a sua carta de transferência e vai embora. E se bobear, leva mais uma meia dúzia com ele ainda, que vai envenenar. Assim é na célula. Pacifique, liderança, ande em paz. Nós nunca podemos perder a nossa paz e relacionamento entre pastores e membros e líderes por causa de membros. Nós temos que andar pacificando as nossas ovelhas e os nossos liderados. E aqui vai dizer ainda a oitava bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Esteja preparado para enfrentar perseguições. Quais serão as suas atitudes? Você pode ter ira,
rancor, você pode ter ódio quando alguém te perseguir. Meu irmão, isso vai fazer mal só para você. Por isso que Jesus diz, bem-aventurado, seja feliz quando você for perseguido. Porque quando você for perseguido, porque deles é o reino dos céus. Aguenta. Ser líder, ser pastor, é estar preparado para as lutas, para as adversidades, para as perseguições. Mas se você tem que saber lidar com isso e ter atitudes que vão condizer a maneira sábia pela qual você vai lidar. E a nona e última bem-aventurança. Você se lembra do fruto do Espírito Santo? São 9, né? 9. Aqui também são 9. E diz assim: bem-aventurados, os perseguidos, bem-aventurados, perdão, sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meu irmão, minha irmã, pastor amado e pastor querido, eu olho esta última bem-aventurança, e eu vejo que nós devemos ser sábios quando alguém caluniar contra a gente. Você não vai ficar livre de calúnias, de injúrias, de inverdades, de bastidores, de falácias contra você, contra a sua família. Eu me lembro que, quando eu comecei a Metodista Renovada, há 26 anos, quase 27 anos atrás, a minha ex-autoridade saiu me difamando pelo Brasil em muitas reuniões. E como até hoje eu tenho muitos amigos nessa igreja, eles me disseram, olha, ele está falando isso, falando aquilo, aquilo outro. E aí eu fui para a minha cobertura. O que eu faço? Eu faço uma carta aberta, mando para os pastores daquela igreja, para os membros. O que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu lembro que o apóstolo Gésio, naquela época, quando ainda ele era pastor, ele disse, não faça nada. Não faça nada. Deus vai te honrar no seu silêncio. Às vezes o silêncio, ele é uma atitude. Você não fala nem sim, nem não, mas você silencia. É uma atitude honrosa. Tem horas que você tem que se calar e não fazer nada de prático para não errar. O estado de você estar calado já vai dizer que você está tomando e tendo uma atitude sábia, porque poderia piorar. Meu irmão, minha irmã, pastor e pastora, isso foi no primeiro ano da Renovada, 3 anos depois que se passaram, essa mesma ex-autoridade que saiu me difamando pelo Brasil, que saiu falando mentiras a meu respeito no Brasil, ele caiu da posição que estava, porque descobriram um monte de coisas erradas na liderança dele. Muitas coisas erradas. Eu não precisei fazer nada. Eu aguentei firme, não foi fácil. A minha vontade era de fazer uma carta aberta e falar um monte. Essa era a minha carne. Mas a minha autoridade, ela disse, não faça nada. Deus vai te honrar no seu silêncio. Quando uma autoridade fala, no mundo espiritual vai acontecer. Às vezes, você tem que silenciar. Deixa Deus tratar daqueles que vão te injuriar, te caluniar e te difamar. O importante é que você tenha uma conduta correta, atitude correta. Seja um pastor nobre, seja um líder nobre, seja um discípulo nobre, tendo atitudes nobres, como Jesus nos ensinou
em Mateus capítulo 5, e como Jesus disse, e aliás, como o apóstolo Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, dizendo: procura, se esforce, lute, para você se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado. Seja você um pastor aprovado, um líder aprovado, um irmão aprovado, que manuseia bem a palavra da verdade. É isto. O seu ministério vai fazer a diferença. Deus vai te honrar e você vai ser feliz, praticando as bem-aventuranças. Pastoreio é um pastoreio feliz quando você vive esta verdade. Quero te convidar a ficar de pé. Fica de pé na sua casa, em nome de Jesus. Feche teus olhos, Senhor dos exércitos. Nós te adoramos nesta noite em espírito e em verdade. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado uma liderança tão abençoada, não só aqui na sede, mas em todas as nossas igrejas. Obrigado pelos pastores, pelos líderes de célula, líderes de setores, de área, distrito, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, torna esta palavra uma verdade dentro da minha vida e da vida dos meus irmãos. Eu abençoo agora cada pastor, cada líder, cada membro, e declaro: Pai, juntos estaremos nos esforçando, batalhando, para nos apresentar diante do Senhor como obreiros aprovados. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pessoal, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a nossa grande e mega vigília. Meu irmão, 29ª noite. Amanhã vamos estar terminando dia 30. Será uma bênção, bem no aniversário da minha esposa Sandra e do Luiz Celso também, dia 30 de setembro, vai ser um encerramento lindo. Você que conhece alguém que entrou na vigília e parou por alguma razão, chame essa pessoa para estar hoje à noite e amanhã. Vamos ter um grande mover de Deus de sobrenaturais, em nome de Jesus de Nazaré, tá bom? Eu te aguardo daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Deus abençoe.